E aí, galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmy com vocês para mais uma aula. A aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre voz ativa e voz passiva, tá? Hoje será em um outro tempo verbal. Que tempo é esse? Passado, ok? Vamos ver como é que é? Voz ativa, voz passiva, agora no passado, tá? Como é que você faz quando você tem uma voz ativa no passado para passar essa voz ativa para a voz passiva? Vamos ver como é que é? Olha só. Number one. David took a picture. David took a picture. Então, Davi tirou uma foto, tá? Eu tenho aqui o sujeito, que é Davi. Eu tenho o verbo principal, que é took, que é o passado do verbo take, tirar, mais o complemento ou objeto, ok? Na voz passiva, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse objeto e colocá-lo aqui, tá? No sujeito. Então fica: a picture was taken by Davi, que é o agente da passiva, se você quiser colocar. Se não, fica só a picture was taken. Então, uma foto foi tirada. Por quem? Pelo Davi. Ok? Muito bem. Number two. David bought the new Xbox. David bought the new Xbox. Então, o David comprou o novo Xbox. Tá? Muito bem. Na voz passiva, vocês viram aí que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o objeto, trazer para cá. Tá? Então, o objeto é isso aqui, né? Então, the new Xbox was bought by David. Por que é was? Mesmo caso daqui, da primeira, tá? Por que é was? Porque eu preciso do verbo to be na voz passiva, certo? E o verbo to be, ele tem que estar no mesmo tempo verbal da voz ativa. Então, na voz ativa, ele está no passado, certo? Ó, David bought. Se é bought, o que é bought? É o passado do verbo buy. Então, se é passado, a frase está no passado. Se a frase está no passado, a frase da voz passiva tem que estar no passado. Ou seja, o verbo to be tem que estar no passado. E nesse caso aqui, o was é passado. Ele foi usado was porque the new Xbox é a terceira pessoa do singular. Se é a terceira pessoa do singular, eu uso was. Se fosse outra pessoa, se fosse plural aqui, eu usaria were. Tá? Were. Mas como é a terceira pessoa do singular, então eu uso was. Ok? Então, the new Xbox was bought by David. E a última, nós temos aqui. Dennis cleaned the house yesterday. Dennis cleaned the house yesterday. Então, o Dennis limpou a casa ontem. Dennis limpou a casa ontem. Olha só. Sujeito, verbo principal. Está em que tempo? Passado. Cleaned é o passado do verbo clean, limpar, limpou, tá? The house yesterday, a casa ontem. Então, Dennis limpou a casa ontem, está no passado. Se essa frase está no passado, na voz passiva, eu vou precisar de usar o verbo to be aqui, ó, no passado, tá? Então ficou, pega o objeto, tá aqui. The house was. Por que was? Porque cleaned é passado. Se é passado, o verbo to be tem que estar no passado, tá? E é was porque the house é a terceira pessoa do singular. It, right? Se é a terceira pessoa do singular, é was. Então fica, the house was cleaned. Por que cleaned? Porque aqui, depois do verbo to be no passado, eu preciso do verbo principal no particípio passado, tá? E o cleaned, ele é um verbo regular. Então, esse aqui é o particípio passado, por quê? Porque o presente é clean, o passado é cleaned, e o particípio passado é cleaned, tá? É um verbo regular. Então ficou assim. The house was cleaned yesterday by Dennis. By Dennis é o agente da passiva, você pode usar ou não. A frase não altera, a gramática vai estar correta, tá? É só se você quiser mencionar quem foi que limpou a casa, né? Então, the house was cleaned yesterday. A casa foi limpa ontem. Passou a informação. Você quer informar quem foi que limpou? Quem é o agente da passiva? Então você coloca by Dennis. Ok? Bom, galera, então
basicamente, a aula de hoje foi essa, tá? Vamos continuar com a voz ativa e passiva. Amanhã eu vou corrigir erros. Sexta-feira nós temos curiosidades sobre os Estados Unidos, né? Então, na segunda-feira eu já continuo com voz passiva, ok? Até concluir esse assunto, depois passamos para outros que eu já tenho agendado. Ok? Então é isso aí, galera. Se gostaram, então, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam de compartilhar o vídeo, ok? Compartilhe com os amigos. E também serão muito bem-vindos ao meu canal no Instagram. Então, querem seguir no Instagram? Sigam lá, Teacher Dalmy. Alright? Ok, galera. I'll see you tomorrow. Bye!